Olá, bom, hoje então a gente vai conversar sobre Moby Dick, do Herman Melville, esse livro maravilhoso, assim, sem palavras para definir esse livro, gente. Agora que nós já encerramos, né, o nosso projeto de leitura conjunta aqui no canal, caso você tenha interesse em vídeos com spoiler para você ir assistindo conforme a sua leitura for correndo, e aí você discute com a gente nos comentários também. Eu vou deixar a playlist desses vídeos lá embaixo na descrição desse vídeo. Hoje a gente vai conversar sobre Moby Dick sem spoilers, para ver se a gente consegue convencer mais alguém aí a ler este livro maravilhoso. Mas então, ficou faltando fazer uma resenha sem spoilers e também comentar alguns dos textos de apoio que eu encontrei aqui em casa para poder indicar para vocês aí, enriquecer também a sua leitura. Esse livro foi escrito então em meados do século XIX por um americano, o Herman Melville. É então proveniente de uma família que já foi muito abastada, só que na época ali da juventude do Melville, a família já tinha perdido todo o dinheiro, todo o prestígio, tanto é que eles precisaram até mudar um pouquinho o sobrenome, né? Acrescentaram ali uma letrinha E. Quem vai comentar bastante sobre isso, sobre essa questão mais biográfica do autor e tudo mais, é o professor Bruno Gambarotto. Eu vou deixar na descrição também o link para o vídeo do Literatura Fundamental, em que o apresentador vai então entrevistar esse professor sobre Moby Dick, né? Aliás, o Bruno Gambarotto foi também o responsável pela escolha, né, pela edição dos textos de apoio dessa edição aqui da Kozak Naif. Essa edição que eu estou mostrando aqui para vocês já está esgotada, a editora nem existe mais, mas lá embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar o link para onde você pode encontrar a edição mais recente de Moby Dick. Foi a que a maioria das pessoas que leram junto com a gente aqui no TLT utilizaram, que é uma edição da Nova Fronteira, também tá muito bacana e tudo mais. Mas essa edição aqui traz uma fortuna crítica que meio que se perdeu. Então, quando eu começar a comentar sobre os textos de apoio, eu vou dar o título direitinho, vou deixar a referência também na descrição do vídeo. Provavelmente você vai conseguir encontrar esses textos pela internet ou em outros compilados aí de ensaios literários. Não vai ser muito difícil de encontrar esses textos, não. E como eu ia dizendo, caso você tenha interesse assim sobre um panorama mais biográfico sobre a história do autor, vejam lá o vídeo do professor Bruno, o link vai estar lá embaixo, certo? Mas então, de volta ao livro. Quando Melville escreve, né, publica esse livro, ele já tinha outros 6 ou 7 romances publicados. Ele era um autor, não vou dizer assim, prestigiado, mas ele já era conhecido, ele já tinha seu público. O problema é que Moby Dick não agradou a este público. Então, esse foi um livro meio esquecido na época. Foi meio deixado de lado e apenas várias décadas depois da morte do autor é que, né, ele realmente parou nas mãos ali dos acadêmicos, de pessoas que realmente puderam comprovar ali sua grandiosidade, e ele voltou a ficar conhecido do grande público e hoje em dia é um dos livros mais emblemáticos, eu diria, né, da literatura universal. É aquele tipo de livro que em algum momento da vida você precisaria ler, tá? Recomendo fortemente que você leia, mesmo quem encontrou dificuldades ali na leitura, né, ou que achou a leitura mais pesada e tudo mais, encontrou alguma coisa de interessante aqui dentro, gente. E a maioria das pessoas que participaram do nosso projeto de leitura amaram o livro, e eu faço parte desse grupo também. O livro vai contar, então, aquela história que já é manjada, mesmo das pessoas que nunca leram o livro. Então, assim, antes de eu pegar esse livro para ler aqui com vocês, eu já sabia que se tratava da história dessa baleia branca, que a gente aprende aqui direitinho que se trata de um cachalote, não é exatamente uma baleia. E também o capitão desse navio que é obcecado, né, por se vingar dessa baleia que arrancou sua perna. Mas isso está só na superfície do livro, gente. Esse aqui é aquele tipo de livro que eu gosto de chamar de livro cebola. Então, assim, ele tem muitas camadas, e apesar da gente ter feito uma leitura bastante atenta aqui nesses últimos meses, é o tipo de livro que requer releituras, né? Então, assim, é muito complicado a gente tentar abarcar, né, todos os assuntos, né, de que esse livro trata, todas as referências, e enfim, é um livro riquíssimo. Então, mais pra frente, em algum momento, seria bom a gente reler esse livro aqui também, né? Pois muito bem, este aqui é um livro contado em primeira pessoa pelo Ismael. Só que assim, logo na primeira linha do livro, a gente já fica com uma certa dúvida se ele está dizendo a verdade ou não, porque afinal de contas ele vai começar assim, ó: trate-me por Ismael. Então, nem certeza de que esse seja, né, o real nome desse narrador a gente tem. Então, esse aqui é aquele tipo de livro, né, nós macacos velhos de leitura aqui no YouTube, que a gente sabe que por ser contado em primeira pessoa, né, a gente não pode levar tudo tão a ferro e fogo, né? A gente só tem, afinal de contas, a visão do narrador dessa história toda. Mas tudo leva a crer aqui ao longo da leitura que ele está realmente reportando tudo aquilo que ele vivencia a bordo deste navio baleeiro chamado Pequod,
no qual ele acaba trabalhando. Mas assim, gente, o propósito dele de entrar para a trupe desse navio não é exatamente o propósito dos demais marujos, que estão ali por subsistência, né? Um navio baleeiro ali no século XIX era uma coisa que trazia muita, não vou dizer riqueza, mas trazia um excelente lucro para quem se aventurasse ali nessas viagens que duravam 2, 3 anos ao redor do mundo em busca das cachalotes, né? Aqui no livro a gente acompanha detalhadamente o que era feito com essas baleias capturadas, todo o processo pelo qual o corpo da baleia passava para retirada dos ossos, para retirada do espermacete, do óleo da baleia, enfim, tudo era aproveitado, inclusive a carne da baleia para alimentação ali dos marujos, então tudo era aproveitado. Mas mesmo assim, né, hoje em dia quando a gente lê ali aqueles capítulos da caça e da matança, dá aquela dorzinha, né? Então hoje em dia a caça à baleia é proibida, mas naquela época todos esses produtos que eram retirados da baleia tinham um valor muito alto no mercado. Então você tinha ali algumas partes da baleia que eram usadas para fazer espartilhos das moças ali da alta roda, o espermacete, que era praticamente uma especiaria, né? Era uma substância que daria origem ali a velas que duravam mais do que a vela comum. Então o autor do livro coloca aqui pra gente uma visão bastante utilitária da caça à baleia, né? Então, mesmo a parte da carnificina e tudo mais, parece alguma coisa muito técnica colocada aqui pra gente. E isso é apenas uma parte do livro, o livro é muito mais do que isso. Então, conforme a gente vai avançando a leitura, a gente vai acompanhando o narrador, contando pra gente detalhes não só da caça da baleia, mas também da baleia em si. Então existem capítulos aqui que a gente chama de capítulos de cetologia, não é mesmo? Em que ele vai explicar todos os tipos de baleia, como cada uma é e para que cada uma delas serve, né, a partir do momento de sua caça, seus hábitos, a dificuldade de caçá-lo ou não, enfim, tá tudo aqui no livro. A gente tem também um capítulo muito interessante mesmo sobre a representação da baleia na arte. Então ele vai comentar sobre a baleia na literatura, inclusive na Bíblia. Ele vai comentar também sobre pinturas famosas, né, que retratam baleias e tudo mais. Gente, é tudo muito interessante. Um outro capítulo ele vai pesar um pouco mais a mão nessa questão mais técnica e vai ficar um pouco mais pesado. A leitura vai dar uma caída assim na, como é que eu vou dizer, no desenvolvimento, mas a gente sabe que cada um desses detalhes nos quais o narrador se demora, vão fazer toda a diferença pro leitor conforme a gente vai acompanhando a leitura e vai chegando ao momento em que Moby Dick vai realmente aparecer. Enfim, ela vai aparecer, a gente sabe, né? Tá aqui no título do livro. O que a gente tem aqui nesse livro são, na verdade, dois personagens principais, né? O Capitão Ahab, que é esse senhor de idade já, que perdeu sua perna numa luta contra um cachalote que ele estava tentando caçar, e ele nunca perdoou esse cachalote. Então, a grande obsessão da vida dele é reencontrar esse cachalote e matá-lo. A própria Moby Dick também é outra personagem principal aqui no livro, né? Ela vai permear o livro todo, ela vai aparecer muito pontualmente, isso mais ali no decorrer do livro mesmo, e vai ter o papel mais importante ali no desenrolar da história toda, claro. Mas eu diria que em 80% desse livro, a Moby Dick é praticamente um fantasma pairando ali, né? Cada um dos personagens que estão a bordo do Pequod serão afetados por essa baleia de alguma forma. Só lembrando, né, que eles estavam ali naquele navio para caçar suas baleias para sua subsistência, né? Eles voltariam 2 ou 3 anos depois para a Terra, né, e ajudariam suas famílias com aquele dinheiro, sobreviveriam, enfim, esse era o intuito da maioria daqueles marujos. Mas a gente vai ter o Ahab e sua obsessão contra essa baleia branca que vai convencê-los a entrar naquela caça àquela cachalote específica, né? Então, uma das coisas mais interessantes aqui nesse livro é a gente ir acompanhando como esse capitão vai convencer essa tripulação a ajudá-lo. Então, assim, é uma tripulação muito variada, são pessoas de todos os cantos do mundo ali praticamente, com suas crenças, com suas superstições e tudo mais. Então, é sim meio assustador a gente ir acompanhando como é que esse capitão vai convencendo cada um deles a ajudá-lo no seu propósito, né? Porque afinal de contas, o que é que os demais ganhariam com a vingança do Ahab, não é mesmo? Ele é uma figura sinistríssima e ele também, ali, pelo menos nas 100 primeiras páginas do livro, é praticamente um fantasma aqui na história. Então aqui no começo do livro a gente vai acompanhando o Ismael, contando pra gente suas motivações e tudo mais. Ele vai dizer que a motivação dele pra entrar nessa caça às baleias dentro desse navio tem mais a ver com uma questão de busca por aventura e por se sentir bem estando ali em alto mar e caçando esses animais praticamente mitológicos, né? Então, assim, esse é um livro que vai ter muita referência bíblica, né? Então ele vai o tempo todo tratar a Moby Dick como se fosse um Leviatã.
Então é quase como se a Moby Dick fosse realmente um duplo do Leviatã bíblico. E além dessa referência, a gente tem trocentas outras referências bíblicas aqui no livro que com certeza a gente, né, deixou passar ao longo da nossa leitura coletiva. E não só referências bíblicas, mas referências também a obras de outros autores, como por exemplo Shakespeare. Então esse aqui é um livro que está cheinho de referência à obra shakespeariana. Tem inclusive aqui alguns capítulos que são contados em forma de peça, principalmente quando o autor vai mostrar pra gente os demais participantes ali daquela viagem. Então ele vai lançar a mão desse recurso dramático, digamos assim, para ir apresentando cada um deles. É muito interessante isso aqui no livro. E esse aqui é um texto, gente, que é muito difícil de classificar. Então a gente vai ter ali os capítulos praticamente enciclopédicos, quando ele decide, né, mostrar pra gente ali detalhes mais técnicos sobre a caça-baleia ou cetologia, enfim. A impressão que dá é que a gente realmente está lendo ali alguns capítulos de enciclopédia. Tem momentos assim muito engraçados também aqui nesse livro, então é praticamente uma comédia em alguns momentos. O começo desse livro é muito divertido, então assim, eu não esperava dar tanta risada lendo esse livro. Eu passei a vida ouvindo falar que, nossa, Moby Dick é um dos livros mais difíceis de se ler e tudo mais, e pelo menos ali as 100 primeiras páginas são divertidíssimas, né? É nesse momento em que a gente vai conhecer um dos personagens mais interessantes aqui desse livro, que é o Queequeg, que vai se tornar o grande amigo do narrador, né, do Ismael. Então assim, num primeiro momento a gente vai conhecê-lo como esse selvagem, todo tatuado, segurando pra cima e pra baixo algumas cabeças desidratadas que ele vendia no mercado ali, no porto. Então assim, é uma figura tenebrosa e aos poucos a gente vai descobrindo que ele é simplesmente sensacional. Tem um capítulo muito interessante aqui no livro também que a gente vai conhecer a história de vida dele e a gente vai ficar sabendo que ele é na verdade um príncipe, né, lá na terra dele. A amizade improvável, né, entre o narrador e o Queequeg é sensacional. E o Queequeg tem também um papel muito importante a desempenhar aqui nessa história, gente. O desenrolar e o desfecho da história tem tudo a ver com esse personagem. Ele é um dos personagens que eu recomendo que você preste mais atenção no decorrer do livro. E a gente vai conhecer também aqui no livro os imediatos, né? Então a gente tem o Starbuck, que é o cara mais pé no chão aqui na história, né? Então ele vê tudo aquilo que o capitão está tentando fazer com a tripulação, ele sabe que aquela é uma viagem muito perigosa, nessa caça a essa baleia determinada, que conforme a gente vai seguindo a leitura, a gente vai acompanhando os encontros, né, do Pequod, né, desse navio, com outros navios que também estão ou voltando ou indo fazer essa caça às baleias também. Então no momento em que esses navios se juntam, né, e começam a trocar informações ali entre os marujos, a gente vai descobrindo que outros navios, né, outros capitães e marujos também conhecem a história da Moby Dick e a gente vai percebendo que ela é uma figura assustadora, ela é como se fosse um diabo do mar, entendeu? Então quanto mais a gente vai avançando aqui nessa história, mais assustadora vai ficando essa baleia. E esse aqui também é um livro que vai dando muita dica pra gente do que vai acontecer no desfecho do livro, de cabo a rabo. Então assim, desde o primeiro capítulo você tem ali todos os maus presságios possíveis envolvendo aquele navio e tudo mais. Então não tem como você não começar a leitura desse livro sem esperar pelo pior. Mas será que é o pior mesmo que vai acontecer aqui no final da história? Mas então, eu estava falando sobre os imediatos, né? Então a gente tem o Starbuck, a gente tem o Stubb. O Stubb é meio que um peão de obra, assim, sabe? Ele tá ali pra fazer aquilo que mandam que ele faça, mas ao mesmo tempo em que ele obedece o capitão e faz tudo o que é pedido, o que é esperado dele e tudo mais, ele também sabe que tem alguma coisa muito errada com aquela viagem, com a caça àquela baleia específica. A gente tem também aqui nesse livro a presença de alguns tripulantes que não estavam previstos para estarem ali naquele navio, então eles entraram no navio ali na surdina, e eles também vão ter um papel muito importante aqui no desenrolar da história. E é um livro em que as superstições dessa tripulação, os presságios e as profecias com que eles mesmos vão entrar em contato ali dentro daquele navio são assim imprescindíveis. Então esse aqui é aquele tipo de livro que você não pode piscar, então você tem que prestar bastante atenção a tudo o que está acontecendo, a tudo que está sendo passado aqui para você. Os capítulos do livro são curtos, então você tem capítulos assim que vão durar uma página só, outros que no máximo vão durar umas 10 páginas, então é aquele tipo de livro que você pode ir lendo mais devagar, mas é bom não deixar muito tempo de espaço, né, entre um capítulo e outro, para você não se perder, para você não perder o raciocínio do Ismael também. E como eu disse para vocês no início do livro, esse aqui é um livro cheio de camadas, então você tem essa história da caça à baleia, depois você tem as motivações do capitão com relação a essa caça, a essa baleia específica, você tem os papéis que cada um desses personagens estão desempenhando dentro daquele navio.
Você tem a intenção do narrador de contar pra gente ali não só sobre a caça à baleia, como é que ela funciona, seus detalhes técnicos e tudo mais, mas também explicar pra gente a importância daquilo naquele momento histórico. Pra vocês terem uma ideia, ele chega a comentar aqui no livro sobre a legislação de caça à baleia naquela época. É muito interessante mesmo. A questão das superstições também é muito interessante aqui nesse livro. E você tem aqui também um livro que pode ser uma alegoria para trocentas coisas. Então você pode ter aquela questão do homem lutando contra Deus, né, contra a natureza. Você tem a baleia, que pode representar o destino dos homens ou representar o próprio Deus, e pode ser também uma representação do subconsciente do homem. Gente, é sem dúvida um dos livros mais ricos com os quais eu já entrei em contato. Então, além do livro, a gente leu também para o nosso projeto de leitura a HQ do Chabutê, publicada aqui no Brasil pelo pessoal do Pipoque Nanquim. E esse livro aqui foi um excelente complemento visual aqui para nossa leitura. Eu sei que vários de vocês acompanharam a leitura também assistindo as diversas versões para o cinema que já foram feitas. Eu só vi uma versão com o Gregory Peck de um filme dos anos 60, se eu não me engano. É um filme excelente. Existem umas versões mais novas, né? O pessoal me falou sobre uma versão que me parece que é um filme exclusivo da Netflix também, uma montagem mais nova aí com Ethan Hawke, né, no elenco. Esse filme eu ainda não assisti. E tem também filmes baseados na história na qual Melville se baseou para escrever seu livro, né? Então, a inspiração para a escritura desse livro partiu, na verdade, de duas histórias distintas que saíram em jornais ali da época do Melville, tratando de caça às baleias. Então, em uma dessas histórias, a gente vai ter uma baleia que revida, né, que contra-ataca os homens da embarcação que estava tentando caçá-la. E a outra história vai dar conta de uma obsessão de uma tripulação também por uma determinada baleia. Essas histórias são contadas aqui nesse livro, que eu sempre recomendo para vocês. É um livrinho bem bacana, viu, gente? Se chama Conversando com Mrs. Dalloway. E aqui a gente tem, então, as ideias, né, de onde surgiram as ideias para os grandes clássicos da literatura. Então aqui a gente tem um textinho bem interessante sobre o Moby Dick. Mas antes de continuar mostrando os demais livros e textos de apoio, vou mostrar aqui para vocês os textos que nós temos nessa edição da Kozak Naif. Aqui nós temos então 3 textos. O primeiro deles foi escrito por Evert Dewey King. O texto se chama Moby Dick ou A Baleia. E essa review aqui, esse texto, foi publicado na época do lançamento de Moby Dick. Então o autor desse texto vai contar pra gente que a crítica, não só o público, né, também meio que deram uma desprezada ali no Moby Dick. E aqui ele vai comentar um pouquinho sobre essas histórias que saíram em jornais, né, e que deram a ideia para o Melville escrever esse livro. E ele vai dizer o seguinte, ó: por uma singular coincidência, essa aventura extrema é em muitos de seus detalhes a mesma catástrofe do livro do Sr. Melville, que é uma retomada histórico-natural, filosófica e romântica do ser, dos hábitos, das maneiras e ideias do grande cachalote, de seus santuários e de suas origens, de suas associações com o mundo das profundezas e com os não menos fantásticos indivíduos e grupos de indivíduos que o caçam através dos oceanos. Aí mais pra frente ele vai dizer o seguinte, ó: qualquer um que leia este livro com a atenção que merece e então converse com os amigos e conhecidos mais bem informados que ainda não o leram, perceberá a extensão e a variedade do tratamento, enquanto homem de ciência deverão admitir a originalidade de observação e especulação. E aí sobre a variedade de estilos, né, dos quais o autor lançou mão para escrever o Moby Dick, né, o autor desse texto vai dizer o seguinte: uma dificuldade na avaliação deste livro, comum a um ou dois outros do Sr. Melville, advém do caráter duplo sob o qual eles se apresentam. Por um lado são ficções românticas, por outro afirmações sobre fatos absolutos. A dificuldade crítica aumenta consideravelmente. Torna-se praticamente impossível submeter tais livros a uma classificação distintiva de fato, ficção ou ensaio. Então você tem uma mistura de tudo isso aí nesse livro. Sobre a riqueza de assuntos dos quais o livro trata, o autor vai dizer: este volume de Moby Dick pode ser dito o mais notável prato do mar. Uma caldeirada intelectual de romance, filosofia, história natural, boa escrita, bons sentimentos, más palavras. Mas acima de tudo, a despeito das incertezas todas e a despeito do próprio autor, predominam suas agudas faculdades perceptivas presentes na imensa narração. Aí olha como ele encerra o ensaio, gente. Ainda é uma grande honra entre a multidão de mediocridades bem-sucedidas que se amontoam em nosso mercado editorial e nada sabem dos impulsos divinos, estar em companhia desses mais nobres espíritos em quaisquer termos. Achei isso aqui interessante porque esse texto foi escrito, né, em meados do século XIX, né? E até hoje a gente ainda se vê aí, né,
entre a multidão de mediocridades bem-sucedidas. Sensacional! O segundo texto contido aqui no livro é um ensaio do D.H. Lawrence, intitulado apenas Moby Dick. Esse texto foi extraído de um livro chamado Studies in Classic American Literature, de 1923. Então já estamos no século XX aqui. O D.H. Lawrence vai escrever esse ensaio bem compridinho aqui sobre o livro, de um jeito bem semelhante com a forma que o Melville deu pro livro dele. Então assim, ele vai em alguns momentos fazer algumas tiradinhas cômicas, então dá até para dar uma risadinha além desse texto do D.H. Lawrence. Ele vai lançar mão de informações mais técnicas também, conhecimento enciclopédico, não é mesmo? Ele vai também extrair alguns textos do livro para exemplificar aquilo que ele está falando. Então o que é interessantíssimo nesse ensaio do D.H. Lawrence é que ele emula, né, a escrita do Melville. Então ele já começa o texto dele dizendo que Moby Dick na verdade é um símbolo, né? Mas ele mesmo vai dizer, ó, é claro que ele é um símbolo de quê? E aí ele começa então a tentar explicar pra gente qual seria a simbologia, né, a importância da Moby Dick. Sobre a dificuldade da escrita do Melville nesse livro, ele vai dizer o seguinte, ó: a princípio você se cansa por causa do estilo, soa como jornalismo, parece falso. Você acha que Melville está querendo fazê-lo acreditar em algo. Não vai dar. Quando a gente pensa nesse caráter mais jornalístico aqui do livro, não tem como a gente não se lembrar do A Sangue Frio do Capote, não é mesmo? Tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link lá em cima. Aí olha o comentáriozinho que o D.H. Lawrence faz também, ó. Ninguém pode ser mais bobalhão, mais sem graça e sentenciosamente de mau gosto do que Melville, mesmo em um grande livro como Moby Dick. Mas, conforme a gente vai lendo esse ensaio, né, a gente vai percebendo que ele não está fazendo uma crítica negativa sobre o livro, não. Ele vai mostrando realmente os altos e baixos. Só que esse aqui, especificamente, é um texto que você só deveria ler depois de ter lido o Moby Dick, porque ele realmente vai do início do livro até o final, exemplificando com alguns parágrafos e tudo mais, e vai comentando esses parágrafos aqui pra gente. E ele vai comentar o final do livro, sim, sem dó nem pena, então é melhor você ler o livro primeiro antes de ler esse ensaio, que é maravilhoso. E o terceiro e último texto aqui dessa minha edição é de F.O. Matheson. O título do texto é Uma Língua Elevada, Corajosa e Altiva. E aqui nesse texto o que a gente vai ter é o autor mostrando pra gente, né, os links que o Melville fez com a obra do Shakespeare ao longo do livro todo. Então tem muita referência à obra do Shakespeare aqui, como eu tinha comentado com vocês, inclusive temos aqui também alguns capítulos que são contados em forma de peça. Então, para quem se interessa pela obra do Shakespeare e vai ler o Moby Dick, também recomendo fortemente esse texto. Outro crítico literário muito fã de Moby Dick, e assim, isso fica claro em qualquer livro de ensaios dele, em que ele comente sobre esse livro, é o Harold Bloom. Eu tenho aqui dois livros para mostrar para vocês. Um deles é o Come Porque Ler. Então aqui ele vai contando pra gente sobre a experiência de leitura dele com Moby Dick, vai dizer que a primeira vez que ele leu esse livro ele tinha 9 anos de idade, veja só você. E aqui nesse texto ele vai dizer, ó, ler Moby Dick é uma empreitada grandiosa. Então é como se, né, a leitura desse livrinho aqui pra gente fosse a nossa caça a Moby Dick mesmo. Olha que interessante isso aqui que ele vai dizer, ó. William Faulkner dizia que Moby Dick era o livro que gostaria de ter escrito. Uma das alegorias interessantes que o pessoal encontra aqui na leitura do Moby Dick é com relação à história dos Estados Unidos, né? Então, para você que leu o livro junto com a gente, que viu meu último vídeo, eu fiz um comentário sobre ali as últimas cenas, né, do livro e como aquilo tem a ver com o espírito nacionalista, né, dos americanos, enfim, bem interessante isso, gente. Infelizmente não vou poder me alongar aqui no comentário para não dar spoilers, não é mesmo? Mas o Harold Bloom também comenta um pouquinho sobre esse aspecto aqui nesse livro. Outro livro do Bloom que eu tenho para indicar para vocês é esse aqui. Esse aqui é bem recente, fácil de encontrar por aí. Esse é o Cânone Americano. Eu vou deixar os links para onde vocês podem encontrar todos esses livros na descrição do vídeo, tá, gente? Então aqui, o que ele vai fazer é muito interessante também. É um texto longo, são cerca de, sei lá, mais de 100 páginas, se eu não me engano, sobre a obra do Melville comparada com a obra do Walt Whitman. Então, para você que nunca leu Folhas de Relva ou Folhas na Relva, não sei como é que ficou em português, talvez você dê uma patinada aqui nesse texto, mas é um texto que vale muito a pena e, inclusive, caso você nunca tenha lido Walt Whitman, recomendo fortemente que você coloque aí na sua pilha de leitura, tá? Nesse texto aqui também ele vai comentar sobre a questão das referências a Shakespeare na obra do Melville. Harold Bloom também é um aficionado por Shakespeare, diga-se de passagem. Ele tem vários textos sobre isso, tem livros inteiros. E aqui ele também comenta o livro parte a parte, vai comentar o final também. Uma análise muito interessante sobre a obra do Melville. Fica aqui a dica para vocês. Quem também fala sobre Moby Dick e sobre a obra do Melville como um todo também é o Camus. Aqui nesse livro A Inteligência e o Cadafalso, a gente tem um textinho dele intitulado Herman Melville.
Esse é um texto curto, tem cerca de 5 páginas e foi escrito em 1952, em que ele vai comentar outras obras do Melville que também tratam de viagens marítimas e tudo mais. Vocês sabem que o próprio Melville também foi um marinheiro, também foi baleeiro e tudo mais. Então, quando ele escreve seus livros sobre essas empreitadas, ele tem conhecimento de causa também. E aqui nesse texto ele vai também comparar o Melville a Homero, né? Vai dizer que essa empreitada do Ismael e do próprio Ahab também é uma empreitada digna de um Odisseu. Então tá aqui, recomendo esse livrinho para vocês também. Tenho aqui em casa também o livro da literatura. Muita gente me perguntou se esse livro vale a pena. Olha, gente, eu diria que sim. Apesar de eu ter encontrado aqui alguns parágrafos problemáticos, uma tradução meio sambada, assim, sabe? Dá pra notar que não houve, assim, uma revisão lá muito cuidadosa da tradução, mas é uma enciclopédiazinha de literatura muito interessante. Eu vou deixar lá embaixo na descrição do vídeo o link para onde vocês podem encontrar a edição em português e a edição original também. Porque esse livro aqui, ele traz uma linha do tempo, da história da literatura mesmo, vai comentando com bastante detalhes interessantes cada uma das grandes obras. E sobre Moby Dick, por exemplo, a gente tem praticamente uma sessão inteira, ó. Começa aqui, vou ler aqui para vocês o que está escrito, ó. Não existe insensatez de animal algum na terra que não seja infinitamente superada pela loucura dos homens. Sensacional. Essa aqui é uma frase retirada de Moby Dick mesmo. E a gente tem páginas e páginas de informações sobre o livro do Melville. É muita coisa mesmo, muito interessante, muito rico esse texto. A gente tem um esqueminha aqui bem interessante também sobre o transcendentalismo e o romantismo sombrio, que eram duas escolas ali nas quais a gente pode encaixar a obra do Melville. Então, o que eles vão dizer aqui nesse texto é que o livro do Melville é meio que uma mistura, né, dessas duas escolas. Então, só para vocês terem uma ideia, o transcendentalismo vai dizer o seguinte, ó: a natureza é uma força espiritual divina que faz a mediação entre o homem e Deus. Então, por exemplo, e aí o romantismo sombrio vai dizer: a natureza é uma força espiritual sinistra que revela verdades terríveis. Lendo esse esqueminha aqui, eu fiquei com a impressão de que o Moby Dick tá mais pro romantismo sombrio, mas enfim. Ele tem também um pezinho ali no transcendentalismo. Olha que interessante, eles vão dizer aqui, ó: a história de sua obsessão, a obsessão do capitão do navio, né? Tal como mostra o romance, é também uma busca pelo significado da vida e da morte, com insights sobre assuntos como religião e loucura. Agora, sobre o nome do navio, e também lembrando aquela questão que eu já tinha comentado com vocês, de que o livro é cheio de presságios e tudo mais, né? Pequod, né, que é o nome do navio, era a tribo indígena norte-americana quase totalmente exterminada pelos pioneiros puritanos britânicos durante o século XVII. Sensacional, né? Eu não sabia o significado do nome do navio. Enfim, gente, fica a dica desse livrinho aqui para vocês também. Outros textos que eu encontrei aqui em casa sobre Moby Dick estão em revistas, então isso aqui acho que vocês só vão encontrar em sebos mesmo. Então aqui nessa edição especial do Entre Livros, né, a gente tem aqui o Panorama da Literatura Americana, e aqui nós temos um texto mais biográfico, né, sobre o autor, e um textinho aqui sobre Moby Dick, né, que é a sua obra principal, e sobre aquela versão para o cinema que eu tinha comentado com vocês, né, com o Gregory Peck como Ahab. Esse filme é excelente, gente, ó, direção do John Huston, recomendo para vocês. E o Moby Dick também é um dos 100 livros essenciais da literatura mundial, escolhidos pela revista Bravo. Aqui a gente tem um textinho bacana sobre o livro também. Sobre o período histórico do livro, os autores desse texto vão dizer o seguinte, ó: numa época em que os Estados Unidos viviam um período de expansão econômica, otimismo e sentimentalismo, Melville ofereceu a seus leitores uma obra elaborada, simbólica, rapsódica e pessimista, conforme a análise do escritor John Updike. John Updike também é um autor americano que escreveu ali também alguns textos de crítica literária. Aqui ele comenta também aquele texto do D.H. Lawrence, que tem ali na edição da Kozak Naif, né? De acordo com o escritor D.H. Lawrence, a tripulação do navio Pequod é um grupo de maníacos que representam a alma americana e a suposta vida civilizada. Outros críticos apontam Ismael, o narrador, como a voz da consciência humana. Ó, tem trocentas interpretações, chaves de leitura aqui para esse livro, gente. Já a obstinada perseguição de Ahab constituiria a alegoria da luta do homem contra o próprio destino. Enfim, gente, fica a dica aqui para vocês desse livro maravilhoso. Caso vocês não tenham lido com a gente aqui no TLT ao longo desses primeiros meses de 2018, os links para todos os vídeos de discussão estarão lá embaixo na descrição do vídeo. Então é só você começar a sua empreitada e ir assistindo aos poucos os vídeos aqui no canal também. Não se esqueça de ler os comentários dos vídeos, gente. O pessoal fez uma contribuição sensacional ao que foi dito no vídeo. Então não deixem de ler não só os comentários que eu deixei em destaque, mas os demais também.
As discussões sobre o livro foram riquíssimas, as referências bíblicas e tudo mais também, que muitas vezes me escaparam durante a leitura, foram preenchidas pelo pessoal que lê o livro junto com a gente. Então pense aí com carinho em separar aí um momento da sua vida para se dedicar à leitura deste livrinho, que não tem nada de assustador, gente. Então assim, ele é um livro mais complicado em alguns momentos mesmo, né? Não vou mentir para vocês, mas é uma das leituras mais prazerosas e é aquele tipo de livro que você termina de ler sentindo, sabe, aquela coisa da missão cumprida. E esse é aquele tipo de livro base, né? Livro referência para diversas outras leituras que você virá a fazer ainda na sua vida. Então vale muito a pena a leitura. Esse livro entrou fácil para minha lista de livros preferidos da vida, com certeza. E tenho certeza de que isso aconteceu com vários de vocês que estão assistindo esse vídeo também. Então é isso, fica a dica aqui para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.